Bom dia, moçada. Bom dia. Que animação. Tô feliz, né? Consegui acordar direitinho. Eita, dando eco aqui. Consegui acordar hoje cedinho. Tranquilo. Quanto está o câmbio aí hoje, você sabe, Jonathan? Ô, pior que eu não sei de nada, não. Peraí. 1.220 no câmbio chaco. Repetindo. 1.220. Copiou, Faria? Obrigada. Ô, Vinícius, quem tá aí é o rapaz de Presidente Prudente. Faz um favor para mim. Liga minha moto uma vez por semana, por favor. Paulo, você ainda está em Goiás ou já voltou? Tá falando comigo? Paola, tá aí? Eu ainda tô. É? Vai ficar quanto tempo aí? Até Agora acabar não tem a ônibus? quarentena. É, o problema é que não tem ônibus, né? Tá fechado, né? Uhum. Tá gostando daí? Bonito o lugar, né? Tô sim.
Olá, doutores, bom dia. Bom dia, doutor. Bom dia para quem já acordou, tá aí. Bom dia, doutor. Bom dia. Bom, hoje eu vou... Como a gente falou de trauma, a gente falou já do monte de coisa já, de suporte avançado. Eu quero passar para vocês hoje a parte de cinemática do trauma. A parte mais aprofundada de como acontece as lesões, de como, o porquê lesão de tal coisa, porquê lesão de tal coisa. Tudo bem? Tá bom. Vocês estão conseguindo baixar os conteúdos lá na plataforma? Doutor, vou confessar que eu não tentei, não. É. O professor vai que nós tenta baixar e baixa mesmo. Aí é obrigado a estudar, né? Vai que dá certo, né? Deus Bom, me livre, hein? A pessoa, Karine, aí tem que estudar, amigo. Eu tô fora, tô tentando aproveitar o máximo. Brincadeira, doutor, tem que estudar mesmo. ai, ai. Tem que tomar vergonha na cara. Vamos lá, então. Vou passar para vocês uma introdução hoje cinemática do trauma. Tá? O que é a cinemática? Cinemática, gente, nada mais é do que o estudo de todas as forças que são aplicadas em determinado organismo que vão ocasionar em danos, vão ocasionar lesões. Certo? O que acontece? Existe um comitê, existe uma galera por trás de todo o protocolo de trauma, que é o Colégio Americano de Cirurgia. O que o Colégio Americano de Cirurgia define? Mecanismo lesional como origem de forças que produzem deformações mecânicas e respostas fisiológicas que causam lesões automáticas ou qualquer tipo de câmbio funcional no sistema do paciente, no organismo do paciente traumatizado. Essa é a definição de cinemática para ele. Bom, como funciona a fisiopatologia do trauma? Nada mais, o trauma é o quê? É qualquer tipo de lesão resultante à exposição brusca, certo? Frente a uma energia ou ausência de elementos vitais para a vida. O exemplo que a gente tem aqui no nosso slide, oxigênio e calor. Tranquilo? O traumatismo em si, ele é uma transmissão de energia, certo? Impactada, aplicada sobre o nosso corpo de forma brusca. É isso. Que vai provocar distintos tipos de lesões. Pode provocar traumatismo, desde aberto ou fechado, rupturas, contusões, luxações, dependendo da força desse trauma e da ação desse trauma em determinado membro. Tá? E a gente tem uma divisão e uma subdivisão de energias. Que pode ser o quê? Quais são? Energia cinética, que é energia de movimento. Energia térmica. Energia elétrica. Química. Mecânica. E radiante. Esses são os tipos de energia que podem ocasionar lesões traumáticas. Quando a gente fala de energia cinética, nós temos que ter em conta a lei de Newton. O que é a primeira lei de Newton? O objeto que está em repouso tende a ficar em repouso. E o objeto que está em movimento tende a ficar em movimento. Por que nós temos que ter em conta a lei de Newton na situação de trauma? Um exemplo.
caso de uma batida, se a pessoa tiver sem cinto de segurança, ela é arremessada, porque ela vai continuar no movimento. Justamente. A diferença é que quando ela está com o cinto de segurança, esse movimento que vai impulsioná-la, esse movimento é diminuído. Esse cinto de segurança vai segurar ela para ela não cursar o restante desse movimento, certo? Não que o cinto de segurança não vá causar lesões, mas as lesões causadas pelo cinto de segurança são menores do que se a vítima estivesse solta no carro e continuasse sido projetada até impactar o volante ou o painel do veículo. E nós temos a segunda lei. O que é a segunda lei? Uma força F aplicada a um objeto de massa, M, representado por M, a massa, cursará uma aceleração igual à massa, multiplicada pelo tempo de aceleração e desaceleração. Tranquilo? Que a fórmula F é igual a M versus A. M vezes A. Tranquilo? E a terceira lei é o quê? É que um objeto em movimento vai transmitir a energia dele a outro objeto, à medida em que vai perdendo a velocidade. Falando de traumatismo, a gente tem aquelas divisões. É o traumatismo fechado, ou contuso, e os traumas penetrantes. O que o Colégio Americano de Cirurgia nos fala? Que os traumas fechados, as injúrias produzidas por traumas fechados, podem ser compressão, que pode ser por qualquer impacto contuso direto, o movimento de aceleração e desaceleração, que você citou o exemplo aí do acidente veicular, né? Da batida de carro. Uma queda de nível é um impacto por aceleração e desaceleração. A sobrepressão, que são o quê? São lesões que ocorrem basicamente pelo aumento da pressão dos gases que se encontram dentro de vísceras, tá? A gente tem estômago, a gente tem intestino, ok? Essa lesão sob pressão pode ser um tipo de lesão ocasionada pelo cinto de segurança, pela cinta inferior do cinto de segurança, que pega ali no abdômen inferior. Também nós temos a síndrome do esmagamento, tá? Lembra a síndrome do esmagamento? Ela vai matar o paciente por rabdomiólise. Beleza, pessoal? Também nós vamos ter lesões timpantes, podemos ter. Nós podemos ter lesões pulmonares. Secundariamente a isso, a presença de extensas hemorragias internas. Onde aqui tem, ainda do livro cita, rupturas esofágicas ao nível da união com o estômago, ruptura de estômago ou ruptura de intestino. O que seria essa compressão? A compressão nada mais é do que o impacto direto que vão produzir lesões locais. Certo? É um impacto direto que produz lesão local. O que vai fazer? Degradação de tecido e cavidade. Essa lesão vai depender do quê? Da força da superfície de impacto. Por quê? Se eu tenho
uma maior força, só que se eu tenho uma maior superfície de impacto, essa maior superfície de impacto vai, como eu posso dizer para você, vai espalhar um pouco dessa cinética, dessa energia, dessa força a ser exercida pela compressão. Agora, se eu tenho determinada força e um objeto de impacto muito estreito, a profundidade de compressão desse objeto é muito maior, tá? Qual o exemplo que a gente tem aqui? A gente tem aqui o exemplo de compressão em uma colisão veicular onde o automóvel é parado bruscamente e o paciente segue em movimento para frente, certo? E ele vai bater a cabeça contra o para-brisa e o retrovisor. Então a gente tem a cabeça, que é um objeto, que é uma superfície de impacto menor do que o tórax, menor do que o abdômen. Nós temos um espelho retrovisor, onde tem uma superfície de impacto pequena também. Nós temos ali, em alguns veículos, superfícies metálicas atrás desse espelho retrovisor. Então nós temos uma grande força de deslocamento em uma pequena área de impacto. Tranquilo para vocês? Tá de boa até agora? Sim. Pegado, né? Bom, como funciona o impacto do crânio contra o para-brisa? Como isso vai o impacto do crânio sobre o para-brisa, esse paciente pode te apresentar o traumatismo crânioencefálico propriamente dito e também pode te apresentar lesão de coluna cervical, lesão por compactação. São esses dois tipos de lesão que esse paciente que projeta o crânio contra o para-brisa pode apresentar para você no teu pronto-socorro. Tá? Vamos ver aqui igualzinho está no livro, ó. O tórax impacta contra o volante. Muitas vezes o paciente retido pelo cinto de segurança impacta como o pescoço na parte superior do volante, provocando lesão traqueal ou lesão de laringe. No caso do paciente, no caso que esse paciente impacte o tórax contra o volante, pode-se provocar lesões diretas de arcos costais e secundariamente vão fazer o pneumotórax, o hemotórax ou aquele pneumotórax hipertensivo. Quando a gente fala de lesões costais, de fratura de costela, de múltiplas fraturas costais, esse tórax vai se apresentar para a gente como um tórax instável, que é um tórax que já não tem mais uma estabilidade, uma estabilidade óssea, ele não vai ter mais uma estabilidade de caixa torácica. Certo? Então, provavelmente, quando nós pegamos um paciente que tem um tórax instável, um tórax secundário a múltiplas fraturas, a um grande impacto, possivelmente nós vamos ter lesões em pulmão. Em pulmão, em pleura, tá? Pode-se ter também esse paciente que projeta o tórax contra o volante, tamponamento cardíaco. Beleza? Ah lá. Uma lesão produzida pelo cinto de segurança. Uma lesão de cinto de segurança. Lembra? O cinto de segurança que eu falei também pode produzir lesão
de vísceras ocas, tá? Quando esse tórax ele é freado pelo cinto de segurança, a gente tem um grande impacto interno de órgãos dentro do tórax e de órgãos dentro do abdômen. Como são esses impactos? Impacto do próprio órgão na parede, seja na parede abdominal ou na parede torácica. Por isso, em alguns pacientes, esses pacientes tendem a chegar com lesões hepáticas. Aí você olha, mas como esse paciente tem uma fratura hepática, se não tem sinal de cinto de segurança em abdômen superior, não tem sinal de cinto de segurança em hipocôndrio direito, essa fratura vai ser causada por movimento de desaceleração brusca. Ocorre a desaceleração do corpo do paciente e esse fígado é projetado, ele se choca contra a parede abdominal. Tá de boa, pessoal? Dúvida, me interrompam aí, tá? Bom, o mecanismo de aceleração e desaceleração temos de duas formas. Temos a horizontal e temos a vertical. O mecanismo de desaceleração horizontal é onde entram todos aqueles choques veicular, tá? Aquele choque veicular, aquela batida de moto, certo? Já a desaceleração vertical entra-se os pacientes que têm queda de nível, queda de altura. Beleza, pessoal? Esse paciente que nós temos queda de nível, ele tende a ser um paciente crítico para você, tá? Porque é um paciente que tem uma alta energia envolvida nesse trauma. Nós temos o peso desse paciente, que pode ou não estar em queda livre, né, como massa. Nós temos a altura que esse paciente vai cair. Junto a isso tudo, nós temos a força resultante, a força de trauma, a força de energia aplicada sobre esse paciente nessa queda de nível. Certo? Vamos ver igualzinho está lá no livro para não confundir muito a cabeça. Aqui nesse ponto dos mecanismos de aceleração e desaceleração. Na aceleração e desaceleração horizontal, é mais comum o paciente produzido vítima de acidente veicular. E o vertical, vítima de queda de nível, ou queda de altura, como vocês quiserem chamar. No caso do paciente que sofre o impacto de aceleração ou desaceleração horizontal, sempre temos que ter em conta de perguntar para quem trouxe esse paciente, principalmente se foi o bombeiro. Quando é o bombeiro, geralmente eles olham onde o velocímetro do carro ficou travado. A qual velocidade o velocímetro desse carro travou? Aí ele chega, doutor, tal, vítima de acidente automobilístico, alto versus alto, colisão frontal, vítima presa em ferragem, aproximadamente 1h e pouquinho, tal. Aí você pergunta, e o carro? Estava em qual velocidade? Em qual velocidade o velocímetro desse carro parou? Tranquilo, gente? Para você ter em conta os tipos de lesões que você já tem que ficar que possivelmente esse paciente vai apresentar e que você já tem que ficar de olho previamente. Tranquilo? Porque, como o livro nos refere, que um paciente vítima de um choque, de um acidente veicular, a 100 km por hora, esse paciente que é um paciente que está solto dentro do carro,
esse impacto equivale a uma queda de quase 40 metros de altura. Então, é um impacto de alta energia que provavelmente vamos ter lesão aí de múltiplos órgãos. Tá? Uma aceleração ou desaceleração em sentido horizontal ou vertical do cérebro provocar lesões, em especial em lugares críticos, como a união da medula com o cérebro, ou de artérias meníngeas, e o parênquima cerebral produzindo hematoma extradural. Galera aí que é enfermeiro, que já trabalhou em SAMU, que já trabalhou em pronto-socorro, já deve ter visto muito. Aquele motoqueiro que chega no teu pronto-socorro com sinais de hipertensão intracraniana. Aquele paciente que chega tendo vômito em jato, que muitas vezes chega comatoso, chega com reflexos diminuídos, chega com mal resposta pupilar. E aí você pede, às vezes você não tem no seu pronto-socorro uma tomografia. Às vezes você está numa UPA e nessa UPA não tem tomografia. A única coisa que você tem é o raio-x. Você pede um raio-x de crânio desse paciente. No raio-x você não consegue encontrar fratura alguma. O paciente não tem fratura de crânio no raio-x. Você fala, pô, mas o cara tem sintoma neurológico, mas não tem fratura de crânio. Tava de moto, tava de capacete. Esse paciente sofreu um dano cerebral, um dano de parênquima cerebral, por um mecanismo de desaceleração brusca. Ok? Tem-se a ruptura de uma das artérias meníngeas, e aí a gente tem esse hematoma, esse aumento de pressão intracraniana. Similar, isso aí é similar a um AVC hemorrágico. É quase a mesma clínica de um AVC hemorrágico. Tranquilo, pessoal? Então, é um clássico que chega nos pronto-socorro, é esse paciente, vítima de queda de moto, de capacete, com sintoma neurológico, sem ter fratura de crânio. E quando a gente vai atender qualquer tipo de vítima de colisão veicular, nós temos que ter em conta o quê? A deformidade da cabine do veículo, onde esse motorista estava na hora do impacto, e a deformidade do corpo desse paciente, as características que ele vai te mostrar. Como assim? Teu paciente chegou lá. Hipotenso. Teu paciente está hipotenso, teu paciente está taquicárdico, ele está sudoreico, ele está desaturando, ele tem sinais clássicos de choque. Você ainda não sabe o tipo de choque. Ele não tem sangramento externo, ele não tem sinais de hemorragia interna abdominal, e sim ele tem sinais de um tamponamento cardíaco. Tá? Como apareceu esse tamponamento cardíaco? Você precisa saber se esse tamponamento foi ocasionado frente a um mecanismo de desaceleração e essa estrutura cardíaca foi arremessada contra a parede da caixa torácica, certo? Ou se foi um impacto direto do corpo contra o volante do paciente, uma lesão por compressão. Então você pergunta para quem trouxe esse paciente, ou se você está tripulando essa unidade de resgate e suporte avançado, você mesmo observa o volante. Deformidade no volante do carro. Ok? Paciente com suspeita, esse paciente tem sinais neurológicos, sinal de disfunção neurológica. Observa se esse paciente bateu a cabeça no vidro, deformidade para-brisa, tá?
vidro do lado do passageiro quebrado, do lado do motorista quebrado, ok? O paciente projetou a cabeça contra o vidro do carro. Então, são várias opções que a gente tem de impacto nesse paciente. O primeiro impacto é quando o automóvel ele para bruscamente contra o objeto ou contra a superfície que ele colidiu. O primeiro impacto está aí. Qual que é o segundo impacto? O segundo impacto é a projeção da vítima. É quando o corpo do paciente continua em movimento. O carro para, mas o corpo continua em movimento. Ele é projetado. Tudo bem? Qual que é o terceiro impacto? O terceiro impacto é a compressão de órgãos internos contra a estrutura óssea, contra a caixa óssea. E nós temos o exemplo de crânio, esqueleto. Esqueleto a gente pode usar arcos costais, tá? E as lesões de coluna se apresentam muito aqui, são lesões por cisalhamento. Aqui a gente tem uma cinemática com impacto de alta energia nessa imagem ilustrativa. Provavelmente, pelo que eu observo do capô desse carro, da frente desse carro, aparenta ser uma colisão de carro versus poste, né? Vamos ver aqui então, ó. Quando o impacto é frontal, em geral o automóvel segue em uma direção ou para cima ou para baixo. O impacto frontal das lesões por cima são os seguintes: lesões de crânio, lesões espinhais, lesões de tórax e lesões abdominais. Tranquilo, gente? Por outro lado, essas lesões que se deveriam esperar com um trajeto para baixo seriam joelho, quadril, fêmur, fratura de perna mesmo, de tíbia, de fíbula, pelve propriamente dita. Fratura de acetábulo é quase de lei nesses pacientes vítimas de acidente automobilístico, motorista de carro. Quando o impacto é posterior, a colisão veio lá de trás, ocorre-se um movimento chamado hiperextensão, tá? É um movimento brusco de hiperextensão de coluna cervical. Pode ocasionar o que esse movimento? Compressão raquimedular. Compressão de medula. Por isso que hoje os assentos, os bancos do carro tem aquele encosto de cabeça. Lembra lá o Fusca? O Fusca era igual uma cadeira dessa aqui, ó. Ele não tinha aquele encosto de cabeça aqui, ó. Era só o apoio das costas e pronto. Começou o quê? Começou a morrer muita gente por compressão raquimedular nesses carros. Porque a cabeça não tinha nenhum apoio. Então, quando se sofria um impacto posterior, tinha-se essa hiperextensão de coluna e ocasionava essas compressões raquimedulares ou até, se não, rupturas mesmo devido a essa hiperextensão. Por isso que hoje é uma norma esses carros, até o banco de trás do carro, ele tem também esse encosto de cabeça. Tranquilo, gente? Se o paciente tem o cinto de segurança, o que acontece? Ele vai sofrer o segundo impacto, tá?
que a hora que ele é ejetado para frente, quando ele foi ejetado para frente e o cinto de segurança travar ele, ele vai sofrer uma hiperflexão de cabeça. Tranquilo, pessoal? Ou essa hiperextensão pode ocasionar um dano medular, ou ele vai chocar com o rosto contra o volante mesmo, contra o para-brisa. Para-brisa nem tanto, porque o cinto de segurança vai travar bastante. Mas o volante ainda pode ser possível, dependendo da distância que você senta do volante do carro. O paciente senta. Um impacto posterior. Ó. Por isso que a gente tem que observar a cinemática do trauma. O que acontece? Você chega numa situação dessa, você vê o carro todo destruído. O que você vai olhar primeiro? A frente do carro está intacta. Não tem um arranhão na frente do carro. Mas a parte de trás do carro está arregaçada. Então, um impacto posterior. Quando é um impacto lateral? Quais os tipos de lesões que esse paciente pode apresentar no impacto lateral? O primeiro que vai para o pau aqui é o tórax. Onde vai receber o primeiro impacto. É tórax e abdômen. Secundariamente, vai entrar a pelve. Certo? E segundo, e terceiro, quarto, já lá para frente, vai entrar os traumas raquimedulares aqui. Pelo próprio efeito chicote do pescoço. Ok? Então, quando o paciente chegou no teu pronto-socorro, o bombeiro referiu, colisão fronto-lateral, alto versus alto, colisão fronto-lateral. Ou colisão lateral, alto versus árvore, alto versus poste. Olho em tórax, abdômen, pelve e cervical. Esse paciente aqui é o tipo de paciente que eu falei para vocês que projeta a cabeça contra o vidro da porta, tá? O impacto rotacional, que é aquela batida que o cidadão vai, bate o carro e gira. Certo? Esse tipo de impacto nós vamos ter, propriamente dizendo, maior incidência em produções de lesão raquimedular. Não é nem tanto lesão de tórax, lesão de abdômen, é mais lesão de coluna. Pessoal, vamos dar um intervalo nos 10 minutos para nós tomar água? O que vocês acham? Combinado. Beleza. Apoio. Vamos lá então. 10, 15 minutinhos para nós tomar água. Beleza.
Oi? Não.
Saúde. Foi tosse mesmo. E aí, pessoal, bora lá? Bora. Vamos, professor. Vamos, tá acabando aqui já. Tá aparecendo aí a tela para vocês? Tá aparecendo de um carro. Isso. Carro capotado, né? Isso. Bom, vamos lá então.
Vamos falar sobre o capotamento. A situação de capotamento, ela é muito relativa. Depende do carro, depende da velocidade que esse carro capota, depende se ele se choca em algo antes de capotar. Tudo bem? Depende se o paciente está preso no cinto de segurança ou se ele está solto dentro do carro. São situações e situações, tá? O paciente que ele está solto dentro do carro, ele está sem cinto de segurança, ele tem uma grande probabilidade de, no impacto, ele ser arremessado para fora do veículo, ok? Essa lesão, por ele ser arremessado, nós podemos ter aquele mecanismo de aceleração e desaceleração muito parecido, similar ao da queda de nível, ok? Ele pode ter traumatismo de crânio, ele pode ter fratura esplênica, fratura de baço, né? Fratura de fígado, ele pode ter trauma de víscera oca, fratura de quadril, ok? São N lesões aí de um capotamento, tá? Quando chega esse paciente vítima de capotamento para você, uma das primeiras coisas que você pergunta para quem trouxe esse paciente é: o paciente foi ejetado do veículo? Tá? É um dos principais pontos que temos que saber, se esse paciente foi ejetado ou não. Algumas lesões ocasionadas por cinto de segurança. Bom, o cinto de segurança, ele foi criado para segurar o paciente na hora do impacto ali, para segurar a vítima no impacto. Para não deixar ela ser arremessada contra painel, contra volante, contra para-brisa. O que acontece? Depois que foi criado o cinto de segurança, depois que foi obrigatória a utilização desse cinto de segurança, a instalação em todos os veículos, falando do cinto de 3 pontos, o cinto mais, os que tem mais eficiência, ele tem uma diminuição de lesões graves em adultos de 65% a 75%. Nós temos uma diminuição de trauma, uma diminuição de gravidade de trauma de 70% a 80% em crianças. Certo? Então, depois que foi criado, depois que foi implantada essa lei do cinto de 3 pontos, houve sim uma grande diminuição de lesões graves nesses pacientes. Certo? Mas existem ainda lesões que acompanham, entre aspas, o cinto de segurança. Como lesões de quadril ainda. Basicamente, lesão lá em cima da crista ilíaca. Ok? A cabeça do paciente ainda está solta. Então, podemos ter uma hiperflexão. Ok? Pode-se ter a lesão de compressão. Lesões de compressão. Lesões de víscera oca. Lesão de coluna mesmo. Lesão de lombar. Enfim. Nós temos aí, no caso das fotos aqui embaixo, ó. Isso aqui é um corte, uma lesão aberta. Aqui na imagem não dá para observar se entrou cavidade torácica ou não. Certo? Mas a gente vê uma lesão muito extensa. A gente vê até o sinal do cinto de segurança, o contorno do cinto, ó. Tá? Outro sinal aqui de lesão pelo cinto de segurança. Ok? O atropelamento.
quando a gente fala de atropelamento, a gente fala aqui uma a cada 4 mortes produzidas no trauma é por atropelamento. De 4 pessoas que morrem no trauma, segundo as estatísticas, uma é vítima de atropelamento. Quando esse trauma por atropelamento envolve vítimas adultas, tem-se uma maior chance de escape. A sobrevida desse paciente é maior. Por quê? Geralmente no adulto, o impacto primário, né? O principal impacto ainda é nas pernas. Já na criança, não. Já na criança, um atropelamento, o primeiro impacto ele vai ser aonde? Cabeça, tórax e abdômen. Por isso que o atropelamento, falando de criança, ele é mais letal. Tá? Como funciona a distribuição de impacto no atropelamento? O primeiro impacto, certo? No caso do adulto, vão ser nas pernas e na pelve desse paciente. Depois, o tronco desse paciente vai ser arremessado, vai ser impactado contra o capô do veículo, contra o para-brisa do veículo. Ok? E o terceiro impacto é o impacto da vítima caindo ao solo. Então, o que acontece? Dependendo da velocidade que esse paciente for atropelado, ele vai ser arremessado a uma certa altura e o traumatismo de crânio que ele não teve, batendo a cabeça sobre o capô do carro, ele vai ter a hora que ele cair ao solo. Uma vítima arremessada a 2, 3 metros de altura, a hora que bater ao solo, ele vai ter um possível TCE. Tranquilo, gente? Os acidentes com motocicletas. Bom, o acidente com moto ele já tem uma mortalidade superior a 300%. É o que eu costumo falar. Cuidado com moto. Por quê? O para-choque da moto é o motoqueiro. O impacto ele é projetado ou diretamente em você, ou você é arremessado de forma muito brusca, muito violenta. Tá? Da moto também divide em 3 impactos. Ó. Impacto frontal. Certo? Aqui a gente tem como exemplo o impacto da moto contra o capô do veículo. E o corpo da vítima segue em movimento, segue nessa ejeção. Tende-se esse paciente a ter fraturas bilaterais de fêmur, certo? Fraturas de membro inferior, pé, enfim. Temos o impacto tangencial, que é o quê? A superfície de impacto apresentar lesões em partes blandas, em partes moles, ok? E a terceira que é o quê? É a queda com o arrasto desse paciente, com a fricção no asfalto, ok? É aquele paciente que cai ou que bate e ainda sai arrastando na pista por 20, 30 metros. Esse aqui é um caso que a gente tem de uma escoriação dorsal, certo? Esses tipos
de acidente, que tem essa fricção, que tem esse derrape no asfalto, ocasionam-se também queimaduras por fricção, tá? Você pode encontrar no meio dessas lesões início de queimadura de primeiro grau, queimadura dependendo até de segundo grau superficial. Tá doendo só de olhar essa imagem, né? Tá dando agonia. Um trauma penetrante. Trauma penetrante nada mais é do que o trauma que ocorre quando algum objeto penetra alguma cavidade. Nós temos aí o exemplo. Primeira imagem. Em cima. Eu tô falando para minha irmã que tá Uma ferida penetrante em abdômen com evisceração. Tem-se aí a exposição de víscera, certo? Ferida penetrante por arma branca, por faca. Objetos empalados. O que seria objeto empalado? Qualquer objeto que fique cravado, tá? Caneta, seja prego, bastão de madeira, estaca de madeira, tá? Aí parece que a guria... Outro dia eu vi no Instagram um lápis na jugular, não sei se você viu. Ah, sim. O que foi aquilo lá mesmo? Aquilo era um... Vergalhão. Vergalhão. Eu atendi um rapaz uma vez com um vergalhão transfixado no abdômen. Foi um dos mais exóticos, né? Depois teve um rapaz, não faz muito, que nós socorremos de uma construção, uma estaca de madeira de aproximadamente 35 centímetros, assim, empalada na coxa. Então tem de tudo, gente, né? Outro tipo de trauma penetrante é o trauma de alta energia cinética, tá? Seria o quê? Disparo de arma de fogo, projétil de arma de fogo, tá? E a gente chama de trauma penetrante por mecanismo de alta cinética. O que acontece? Entre as armas que estão dentre os mecanismos de alta energia, entram-se o quê? Os fuzis, tá? Entra aqui o fuzil de caça ou o fuzil de guerra. Qual calibre seria? Existe calibres 5.56, existe calibre 7.62. A gente fala que o 7.62, o rombo é maior. A cinética desse projétil, dessa bala, é maior. A carga de pólvora dela é maior. Ok? Aqui a gente tem um exemplo do trauma penetrante que tá bonitinho. Esse aqui, ó, parece que foi até queima-roupa. A gente vê, tem até sinais de queimadura em volta da ferida, tá? É onde houve a saída de calor. Oi? Doutor, então quer dizer que de alta energia, de alta cinética, seria só quando fosse arma de grosso calibre, é isso? Fuzil especificamente. Alguns calibres de pistola entram. Tá? Ok, certo. Porque para não confundir, achar que toda arma de fogo, né? Não. Existem as armas de fogo de baixa cinética também, tá? Certo, obrigada. Tirou minha dúvida.
Ok. As feridas penetrantes de baixa velocidade, que seriam quais? Arma branca. Ah, só arma branca? Não. Chave de fenda. Que mais que dá para... Tesoura. Tesoura. É Essas algo, coisas. é como se Isso. fosse algo pérfido cortante. Entraria nessa de baixa Qualquer velocidade. coisa que dá para você faquear alguém aí, entendeu? São esses traumas penetrantes de baixa velocidade. Beleza? A gente vê Certo. uma vítima aí com 6 perfurações de tórax e na primeira zona do pescoço. Paciente que chega, gente, com ferimento de arma branca, não tenham medo, tá? Coloca a luva estéreo e enfia o dedo no buraco da faca. Para você ver se entrou cavidade ou não. Ok? Doutor, o cara chegou com a faca enfiada no peito ainda. Eu caí em cima dele. Hum? Eu desmaiava em cima dele. O que a gente faz aqui? Primeira coisa, Chama o médico. tentar chama um médico. Chama a Silvia Uma aí, ó. faca na cabeça. Uhum. O que acontece aqui nessa situação? Porque o livro nos fala que é importante nós sabermos o sexo do agressor. Porque se é o homem que esfaqueou, a gente sabe que essa pancada, penetração vai ser maior. Se é uma mulher, não. Tá? Mulher esfaqueia muito de cima para baixo. Tá? Homem esfaqueia muito de baixo para cima. Então, quando você tem um agressor masculino, não é regra, tá? São estatísticas que eu estou passando para vocês. Quando você tem agressor homem, você vai ver muito lesão abdominal, ok? Em parte inferior de tórax. Já quando é uma mulher a agressora, você vai ver muito lesão de pescoço, tá? Lesão de cabeça, lesão em parte superior de tórax. Qual que vai matar mais aí? Qual que vocês acham que é mais perigoso? Eu acho que é do homem, porque Do perfura homem, né? mais, entra mais. Perfura abdômen, direto. Homem. Porque vai acertar os órgãos, né? Por baixo. Então você tem uma grande possibilidade de acertar fígado, certo? Então ali você vai romper a artéria hepática, você vai romper veia cava inferior, você pode romper diafragma, nervo frênico, enfim, é artéria pra caramba ali. Doutor, quando a mulher, por ser as feridas por cima, geralmente elas faz a ferida por cima, por qual motivo? Porque geralmente ela, quando vai fazer o ato, o homem está dormindo ou alguma coisa assim? Não. Segundo alguns artigos de psicologia, eles referem que faqueia por cima, porque quando a mulher tende a partir para a agressão, a cometer um ato de homicídio, ela está o quê? Ela está sob pressão, ela está sob uma forte descarga de adrenalina. Então ela está na emoção ali, ela está na raiva. O homem não. O homem fala, eu vou lá e vou matar esse cara. Entendeu? Então o homem, há estudos que falam que com respeito ao homicídio,
A mulher, quando comete homicídio, ela comete homicídio sob pressão ou sob alto estresse da situação. Um exemplo, a mulher tá apanhando do marido em casa. O cara chegou bêbado, tá agredindo ela, ela vai passar a mão na faca que ela achar na frente e vai como mecanismo de defesa. O homem já não. O homem fala assim, eu vou lá e vou matar esse cara. Sangue frio, né? Ele já age mais friamente. Até onde? Eu acho que Ah, o homem premedita mais, né? Porque a mulher não. Ela, eu acho que devido àquela situação do momento, ela, no impulso, no calor da raiva, ela faz alguma coisa. O homem, muitas vezes, ele teve uma discussão, aí ele vai, planeja e executa. A mulher, eu acho que não é tão assim, não. justamente. É isso que os livros de psicologia falam. Sobre por que a mulher esfaqueia mais por cima e o homem esfaqueia mais por baixo. Porque até por baixo fica mais fácil para o cara chegar com aquela faca escondida na cintura. Por ser premeditado. Então é onde a pessoa chega, se aproxima da outra para conversar discretamente, puxa a faca e já crava o abdômen. Ok? Ok, obrigada, doutor. Cuidado, não esfaqueemos os vossos maridos. A vontade é grande, mas a gente se controla. Às vezes às vezes na hora da raiva só dá vontade de matar, mas só dá vontade. É porque a gente Chega até a dar uma tá bolada lá na quarentena, faca, mas não. né, amigo? Ai, ai. Parece que já Bom, vamos pensei, lá. mas Credo. Vamos 13 lá. vezes. O paciente chegou com a faca ainda cravada no tórax, desse jeito aí. Você que está no pronto-socorro não vai retirar a faca. Tá? Quem vai retirar esse objeto? É Cirurgião geral? o cirurgião. Isso, cirurgião geral, o cardiotorácico, o que tiver lá para atender. Doutor, e se esse paciente está com a faca cravada no abdômen desse jeito? Ou está cravada no tórax? E esse paciente para dentro da emergência? E aí? Vocês me falam. é feito aquela toracocentese? A toracotomia de reanimação? É, Abrir ele lá e fazer a massagem cardíaca direto? isso. Será que dá É. tempo? Não, eu já sei. Melhor que essa. Orações fervorosas. Também. O que Vai que acontece? funcionar. Não existe protocolo que fala. Não existe nada que fala sobre RCP com empalamento de objeto no tórax. O que acontece? Vou falar por mim. Se esse paciente para no meu pronto-socorro, eu, Hércules, tiro a faca e começo as compressões. Faço um bom tamponamento aí para conter essa hemorragia e inicio as compressões. Eu sou doido para fazer isso. Não sei a doidura de vocês. Mas o que eu costumo dizer? Ele já está parado. Ele já parou. Se você Já não tá faz morto. nada, ele já está morto. Se você arrancou a faca, tentou fazer RCP, não voltou o paciente, ok, você tentou fazer alguma coisa. Você não deixou o cara morrer com a faca cravada no tórax. Ok? Não existe protocolo que fala sobre RCP com um objeto empalado no tórax. Não existe. Não existe. Tá? Então fica a teu critério. Reanimar o paciente ou... Ah, não, eu sou doido para arrancar esse trem daí. Vou arrancar. Arranca e faz RCP. Né? Professor, mas é uma faca de dois gumes, né? Porque se você faz isso e salva o paciente, você é herói.
Se você faz isso e o paciente morre, foi você que matou o paciente. Sei Não, lá. já tá parado. O cara parou. Eu O acho que paciente você chegou com a tá faca desse jeito, aí, enfiada no peito. eu acho que está respaldado também porque não tem nada que fale sobre isso. Não tem nada que fala. O paciente já tá com a faca no tórax. Então, a decisão vai ser do profissional. Vai ser do profissional que atender. A faca já tá aí. Você não vai arrancar a faca se o cara tiver pulso. O paciente parou. Ele entrou em... Então, no caso, doutor, só retira se já não tiver pulso, se já tiver parado. Isso. Você retira se tá parado. Parado, tá? Ah, Assim, tá. se não tá parado, você não remove esse objeto, pelo amor de Deus. Tá bom? Certo. O fato quando o paciente entrou em parada cardiorrespiratória. É uma opção de você salvar ele. Retira o objeto e inicia as compressões. Tá? Tampa, aí faz um curativo compressivo aí nessa ferida e inicia as compressões. Porque ele já está parado. Se você não tentar nada, ele já tá morto mesmo, já tá com o atestado de óbito dele assinado. Ô, doutor, Tá? e se for Sim. mais no abdômen, pode deixar, no caso, deixaria o objeto e iniciaria? Pois é, Ou você também tiraria? também não tem nada que fala. Se é no abdômen, se é numa área que não compromete as minhas compressões, eu deixaria. Ah, Porque, igual eu falei, ele já tá parado mesmo. Então, tudo que a gente tentar fazer vai ser lucro, vai ser benéfico para ele. Ele já tá parado. O máximo que pode acontecer ali, ou ele continuar parado, ou ele voltar. uhum, É o que pode acontecer. Ok? ok. Uma decisão bem complexa. Ok. Um caso que não... Né? Então, assim, a gente tem que agir com o nosso sentimento mesmo ali, controlar a emoção, controlar pôr a cabeça no lugar e ver o que vai fazer. Tá? Bom, as lesões de média energia. Entra revólver e pistola. Ok? Lesões de média energia são todas as lesões ocasionadas por arma de fogo que seja revólver e pistola. Beleza, gente? Pessoal, ficou alguma dúvida correspondente a hoje? De onde eu... Hein, doutor? Não. As mulheres casadas não poderiam ter essa aula, não. Não pode. Não pode. Quando eu falo isso, os caras ficam tudo loucos. Você tá ensinando a mulher a me esfaquear. Como que dorme agora? Esconde as facas, ué. Joga dentro do carro e tranca lá, dentro do carro. Eu já tenho uma escondida, doutor. Ixi, rapaz. Meu Deus do céu. Lascou. Acho que eu vou amarrar ela no outro dia, quando acordar, daí... Dorme no banheiro. Tranca o banheiro. Beleza, pessoal? O que eu tinha para passar para vocês hoje era isso, tá? A parte de cinemática do trauma. Foi bem superficial, tá? Do que é mesmo uma aula de cinemática. Vou postar esse slide lá para vocês na plataforma. Qualquer dúvida, qualquer coisa, pode me chamar no WhatsApp, quem tiver, pode mandar pela plataforma lá. Tudo bem? Tudo Beleza, bem, pessoal? Por hoje foi só, tá? Obrigadão a atenção de vocês. Alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Aham. Beleza, pessoal? Obrigado a atenção de vocês, hein? Tchau, Bom dia aí, gente. todo mundo. Bom dia. Obrigada, doutor. Bom final de semana. Ah, doutor. Igualmente, tchau.